Você vai ouvir agora o podcast Escola da Maturidade. Direito, Módulo 1. Oi, turma! Você se lembra o que estava fazendo em 1988? Sou a Rafaela e vou bater um papo com vocês sobre a história da Constituição de 1988. Ela foi escrita após o final da ditadura militar e determinou os direitos e obrigações dos cidadãos e dos entes políticos do nosso país. Por ter sido criada ao final da ditadura e por ter sido resultado de um amplo debate com a população, ficou conhecida como Constituição Cidadã. Os brasileiros foram realmente ouvidos para que ela fosse escrita. Na década de 1970, já existiam intelectuais que debatiam essa necessidade. Uma nova Constituição era um pedido que abarcava os desejos de grande parcela da sociedade por um governo democrático e por uma Constituição democrática. Lembrando que, nesse período, o Brasil estava sob efeito da Constituição de 1967, considerada bastante autoritária. Ela vetava várias liberdades e direitos. A defesa do retorno do Estado de Direito no Brasil foi encontrando mais apoio na sociedade brasileira, nos cidadãos, após anos de desgaste do autoritarismo militar. Esse discurso foi reforçado à medida que o regime enfraquecia-se e realizava ações que caracterizavam o processo de redemocratização do país, como a revogação do AI-5 e a permissão para a criação de novos partidos, por exemplo. O regime militar estava se enfraquecendo. Em 1984, o país foi abalado pelas manifestações populares conhecidas como Diretas Já, os caras pintadas, nas quais a população exigia a aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira. Essa manifestação visava forçar os parlamentares a aprovar essa emenda para poder permitir que, em 1985, o novo presidente do Brasil fosse escolhido em eleições diretas pelo povo e não indiretas como acontecia no país desde o decreto do Ato Institucional número 2. Apesar da intensa mobilização popular, a emenda das diretas foi derrotada, pois não alcançou a quantidade de votos necessária para a sua aprovação. Conquistou 298 dos 320 votos necessários. A eleição presidencial foi realizada de maneira indireta e determinou a eleição de Tancredo Neves. O político mineiro, porém, não assumiu por questões de saúde e seu vice, José Sarney, tornou-se presidente do Brasil. Vocês se lembram? Foi no governo Sarney que se realizaram eleições gerais para governadores, senadores e deputados. Essa eleição geral aconteceu no final de 1986 e era extremamente importante, pois os deputados e senadores eleitos formariam a Assembleia Nacional Constituinte, que redigiu a nova Constituição. Os candidatos eleitos tomaram posse em 1º de fevereiro de 1987 e então iniciaram os trabalhos que resultaram na promulgação da nova Constituição brasileira. O trabalho de redação da Constituição de 1988 foi bastante longo, pois o texto foi redigido do zero e inúmeras questões foram debatidas e incluídas. Isso aconteceu por causa da ampla participação popular, o que tornou o processo de produção da Constituição de 1988 bastante democrático. Diversos grupos populares participaram da produção e foram enviadas 122 emendas populares para a Constituinte. Essas emendas populares continham a assinatura de mais de 12 milhões de brasileiros. A Assembleia Constituinte teve 559 congressistas que trabalharam diretamente na composição da nova Constituição brasileira. O clima da redação da nova Constituição era o de garantir
garantir um regime democrático no Brasil, que assegurasse os direitos e as liberdades dos cidadãos, e o de constituir instituições democráticas que se sustentassem em momentos de crise política. Durante 1 ano e 8 meses, foram realizados os esforços de produção, os quais resultaram na promulgação da Constituição no dia 5 de outubro de 1988. O texto final da Constituição foi apresentado por Ulisses Guimarães, o presidente da Constituinte. A Constituição de 1988 é considerada o símbolo máximo do período pós-ditadura, conhecido como Nova República. Ela foi o resultado do processo de redemocratização do nosso país e colocou no papel os anseios da população por leis e direitos que resguardassem os interesses e o bem-estar de todos.